Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Amiga de universitária encontrada morta no Santa Etelvina reaparece depois de 4 dias. Ela se apresentou na manhã desta quarta-feira no terceiro DIP. Fisicamente estava bem, porém o emocional estava abalado. Sinetran se manifesta após diretor-presidente do Detran ameaçar retirar ônibus irregulares das ruas de Manaus. Deveria ter ocorrido uma lei isentando o IPVA para reduzir a passagem. Não houve essa lei e agora está essa situação que não é de responsabilidade das empresas e que certamente pode trazer transtorno para os usuários. Aqui no estúdio a gente recebe um especialista que vai explicar o direito dos pacientes em fase terminal. No quadro Mais Saúde, a importância da vitamina D para o organismo. O nosso corpo produz a vitamina D a partir de produtos vindos do colesterol. É isso mesmo. E é aí que entra o sol nessa história. Tem ainda as oportunidades de emprego e as notícias do esporte. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E foi preso ontem um suspeito de esfaquear um taxista na Avenida das Torres, na zona centro-sul de Manaus. A vítima teria reagido a um assalto quando o bandido atacou com uma faca. Essas imagens foram cedidas com exclusividade para a TV A Crítica. O homem que está sendo conduzido pelo investigador da Polícia Civil é Paulo Roberto Medeiros do Nascimento, de 32 anos. Ele estava escondido embaixo da cama quando a polícia chegou na casa dele no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Paulo é acusado de latrocínio tentado. Segundo a polícia, ele esfaqueou várias vezes um taxista durante um assalto. O ladrão pegou este táxi nas proximidades do Terminal 4, na zona leste de Manaus, com destino à zona centro-sul da capital. Quando chegou na Avenida das Torres, ele anunciou o assalto. O motorista era Almir Val Moreira. O taxista sofreu vários golpes de faca nas mãos, no rosto e no pescoço. A vítima ela foi socorrida, precisou submeter a algumas cirurgias para a reconstituição de uma das artérias do pescoço. Foi suturada em diversas regiões do corpo, na face, no pescoço, nas mãos, mas passa bem, não tem risco de morte. Os familiares informaram que tão logo haja a alta dessa vítima, ela deve comparecer aqui na nossa delegacia. Aqui na delegacia, no 23º Distrito Integrado de Polícia, o suspeito disse que não tinha intenção de fazer o que fez. Ele estava com a faca apenas para dar pressão. Eu só ia dar pressão nele, como ele me cortou aqui a mão, aí foi na hora que a gente entrou em briga, em luta, né? Eu peço perdão principalmente a ele, né, que eu não queria ter feito isso com ele. Ele confessou, ele disse que pretendia realizar esse assalto, mas que não desejava esfaquear a vítima, porém, em razão da vítima ter reagido ao assalto, ele desferiu essas facadas, né? Essa foi a versão dele. A versão que nos foi apresentada pela própria vítima é que tão logo ele anunciou o assalto, ele já iniciou a execução aí de vários golpes de faca na região do pescoço, face e das mãos. Paulo Roberto do Nascimento, de 32 anos, já responde pelo crime de roubo. Dessa vez ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio tentado. Depois dos procedimentos policiais, ele deve ser encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. E bandidos invadiram uma casa no bairro Novo Israel e fizeram uma família refém. Armados, eles agrediram pai e filha. Essas imagens foram gravadas por um circuito interno de segurança de uma casa no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. No vídeo, 2 bandidos armados aparecem invadindo a residência. Os criminosos agridem e obrigam as vítimas a se deitarem no chão. É nessa hora que eles iniciam a limpa.
Na sequência, as vítimas são amarradas e colocadas todas juntas na parte dos fundos da casa. Tudo aconteceu aqui na Rua Querubim. A casa é exatamente esta aqui. O proprietário trabalha com carnes. Já eram por volta das 5h30 da manhã. Um caminhão frigorífico parou exatamente aqui. Os ajudantes estavam justamente descarregando as carnes e levando até a câmara fria. Tudo acompanhado de perto pelo dono, que estava exatamente aqui em cima de uma caminhonete. De repente, os dois criminosos passam na motocicleta. Enquanto o que estava pilotando para a moto, o outro já desce com a arma em punho, já decidido no que ia fazer. E ele, com a arma em punho, chega aqui e anuncia um assalto, perguntando: cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O proprietário, logicamente, ficou bastante assustado e disse: olha, não tem dinheiro nenhum. É nesse momento que o criminoso aplica 2 coronhadas na cabeça da vítima. Depois foi obrigado a ficar deitada no chão. O criminoso começou a chutar a vítima. O outro bandido, que estava pilotando a moto, entrou e chegou até a dizer para o comparsa: olha, não bate nele não, fica tranquilo. Mas não teve jeito. A partir daí, os funcionários, o proprietário e toda uma família viveram momentos de pânico. Mandaram me levantar e me botaram no outro canto, eu mais os 3, amarraram a mão da gente para trás e ficaram andando dentro de casa. Nessa hora eu pensava só na minha família, eu não pensava nem em mim, sabe? A ação demorou um pouco mais de 10 minutos. Um dos bandidos também consegue entrar no quarto do casal. Na cama, a esposa da vítima dorme. O criminoso abre a gaveta e acaba achando o dinheiro. Na volta, ele encontra a filha da vítima. Aí me pegou pelo meu pescoço e botou aqui no chão, junto com eles, aqui no cantinho aqui, da casa da piscina, aí me botou. Aí perguntou cadê a chave da casa, perguntou onde é que estava minha mãe, não falei. Eu levei 2 porradas na cara. Os assaltantes não se entendem e chegam a discutir. Eles só vão embora depois que ouvem um outro caminhão chegar. Finalmente, eles fogem, levando mais de R$6.000 da vítima. O que mais me deixa triste é eu acho que o dinheiro, para mim, não importa tanto, né? Mas é o que fica dentro de mim, a revolta que ficou dentro de mim e o medo da minha família, né? E um casal foi preso suspeito de praticar assaltos na zona oeste da cidade. Com eles foram encontrados celulares e um revólver calibre 32. O casal estava fazendo arrastões no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, mas foi preso pela polícia. Os policiais estavam fazendo patrulhamento aqui na rua Tupiniquim, no bairro Vale do Sinai, na zona norte. Eles avistaram um veículo do modelo Siena, um carro preto, e decidiram fazer a abordagem. No veículo, os policiais encontraram a Pamela Thalita Gonçalves Freire, de 36 anos, e também o Darlan Leon Reis de Freitas, de 23 anos. Com eles, os policiais encontraram 4 celulares e um revólver calibre 32 com as 6 munições intactas. Para os policiais, o casal confirmou que estava utilizando a arma e o veículo para fazer assaltos na zona centro-oeste da cidade. Os dois foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. E mais um casal foi preso. Dessa vez, a dupla tentou furtar roupas de uma loja de produtos infantis no centro da cidade. Por volta das 2h30, um casal entrou aqui nessa loja, no centro da cidade, à procura de algumas peças infantis. Os dois foram recepcionados pela vendedora, que os deixou à vontade para que pudessem escolher. Só que, na verdade, o que essa dupla queria era levar as peças sem fazer o pagamento. E no momento oportuno, a mulher pegou uma sacola e colocou cerca de 10 peças e tentou sair da loja com esses produtos. Uma outra funcionária identificou a ação e aqui na saída pediu gentilmente
para que as peças fossem deixadas. Foi nesse momento que o homem ameaçou essa funcionária de morte e os dois fugiram. Só que eles não imaginavam que no momento do crime passava aqui nessa rua uma viatura policial. As vendedoras informaram aos PMs a ação, os policiais saíram em diligência e conseguiram identificar essas duas pessoas. No momento da abordagem, esse homem travou uma luta com os policiais. A mulher aproveitou a situação, a confusão e conseguiu fugir. Mas esse homem foi identificado como Márcio Barbosa e tem 39 anos de idade. Ele foi preso em flagrante e já foi encaminhado à audiência de custódia. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. E o comércio também sofre com as ações dos assaltantes. Segundo os donos de estabelecimentos, pelo menos 2 lojas são assaltadas por semana no bairro Manoa. O furto mais recente causou um prejuízo de R$30 mil. Aqui na rua Francisco de Queiroz, na entrada do bairro Manoa, na zona norte de Manaus. 3 criminosos invadiram pelo menos 4 lojas no mesmo quarteirão aqui nesta rua. Essa loja foi inaugurada há cerca de 1 mês e 10 dias. Aqui os criminosos quebraram uma barra de ferro de proteção aqui, cortaram o cadeado e invadiram a loja por aqui. É possível que um deles tenha se ferido porque há marcas de sangue no chão. E aqui dentro da loja eles levaram celulares, equipamentos eletrônicos e muitos acessórios. Aqui dentro da loja é possível ter uma ideia do prejuízo causado pelos criminosos. Eles quebraram as vitrines de vidro e aqueles expositores que eles não conseguiram quebrar o vidro temperado, eles simplesmente jogaram e destruíram o expositor. Daqui foram levados aparelhos celulares, HDs, computadores, acessórios. Os criminosos foram perseguidos por uma guarnição da 18ª SICOM. Um deles foi capturado, identificado como Marileno Souza Braga, de 27 anos. A Polícia Militar levou o Marileno para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. E há uma coisa que, além do prejuízo, revolta muito mais os funcionários e proprietários deste local. A polícia já tinha vindo aqui, já tinha averiguado, já tinha prendido o suspeito, o carro e todos os objetos que tinham sido roubados. Aí fui no 6º DIP para relatar, para fazer o boletim e descobri que eles simplesmente já tinham sido liberados, porque faltava a vítima. Não estava alguém lá. Isso, faltava o BO, foram atuados 2 da manhã e liberados às 6, por falta de vítima. Sendo que eles tinham confessado o roubo, o local e o nome da loja estava tudo lá no boletim. É revoltante, né? Porque, pelo que a gente vê, vale mais ser bandido do que ser trabalhador. Se ser trabalhador não tem seus benefícios nenhum, já ser bandido, se você não for pego em flagrante, com furto e com a testemunha lá contando para você, você é liberado e vai para casa. E os moradores lá do Manoa estão inseguros, né? Andam assustados com essa onda de assaltos. Num outro caso, a vítima estava saindo de casa para trabalhar quando foi abordada por 2 homens numa moto. A ação foi toda registrada por câmeras de vigilância. Olha, imagina você tá saindo da sua casa de manhã cedinho, assim, tipo 6h30, 7 horas da manhã, indo trabalhar um dia comum, né? E aí você tá saindo da sua casa, se dirigindo até a parada de ônibus para começar o seu dia como você faz sempre. Quando, de repente, 2 homens, geralmente daquele mesmo modo que a gente já conhece, numa moto, 2 homens, o da garupa desce e aí acontece aquilo que você pelo menos quer que nunca aconteça com você e nem com ninguém que você gosta. Eles anunciam o assalto. Essa é uma situação que deixa qualquer pessoa sem chão. É horrível só de imaginar. Foi isso que aconteceu com uma jovem bem aqui onde nós estamos, bem aqui nesse lugar. As câmeras de segurança daqui de perto gravaram toda a ação. A jovem sai de onde mora e está subindo aqui a rua.
em direção à parada de ônibus, quando 2 homens em uma moto vão descendo aqui na rua. Logo que ela percebe, assim quando eles vêm distante, ela já percebe que alguma coisa de errado vai acontecer. Os homens já anunciam um assalto e a cercam aqui mesmo na rua. Rapidamente, eles pedem o que ela tem. Ela acaba entregando o celular, a bolsa. Ela ainda pede para que eles deixem pelo menos a bolsa, que levem o resto que ela tinha de valor. O bandido deixa a bolsa no chão. Ela pega a bolsa e depois ela coloca as mãos na cabeça como quem diz: meu Deus, foi levado tudo que eu tenho de valor, o meu celular contendo minhas informações pessoais, aquilo que eu tinha dentro da minha bolsa. E é dessa sensação aí que eu estava falando aqui no início da nossa reportagem. Sabe quando falta o chão? Quando você não acredita que aquilo acabou de acontecer com você? Pois é, aconteceu aqui. Agora esse é só mais um dos relatos aqui das pessoas do bairro. Agora eu tô sentindo raiva, tristeza, uma revolta, sabe? Porque assim, hoje, aquele dia foi só o celular. E agora que eu não tenho um celular para entregar para eles, vai ser a minha vida que vai ser tirada? Até quando a gente vai viver se escondendo? Até quando a gente vai ficar presa dentro da própria casa, não poder fazer as coisas que a gente faz por causa de pessoas como essas? Se é que pode se chamar de pessoas? Como você viu, o relato é forte, mas é assim mesmo que se sentem as pessoas que passam por situações como essa acontecida aqui no Manoa. Isso quando não fica um trauma forte aí para o resto da vida. Quem está sofrendo por aqui também são os comerciantes aqui do bairro, tanto ali da avenida principal, quanto em ruas adjacentes, pequenos, grandes, comércio, todo mundo também tem uma história de assalto para contar. Há um ano atrás a gente tinha outro comércio, né? Eu tive que fechar por causa de constantes assaltos. Em um ano foram 3 assaltos, né? E hoje eu ainda continuo com o comércio, mas hoje eu vivo trancado, né? A gente tem medo de ficar de portas abertas, de ter atendimento ao público e com isso ter outros assaltos, né? Porque, inclusive, nesses assaltos, às vezes, eles tiram a nossa própria vida, né? O que a gente pode fazer? Se trancar e esperar, né? Se a polícia está passando na rua, a gente sente uma segurança, mas quando não passa, e aí? E uma lan house que fica no bairro Ouro Verde foi alvo de assaltantes. Os homens invadiram o local e levaram dinheiro e os celulares dos clientes. Dia 20 de outubro, bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus. Foi neste dia que funcionários e clientes desta lan house viveram 6 minutos e meio de terror na mira de criminosos que vieram até aqui para fazer um arrastão. Na hora do crime, 12 pessoas estavam aqui dentro. A maioria adolescentes conectados a um jogo online. Exatamente às 14 horas e 31 minutos, os criminosos entraram. As 10 câmeras de vigilância que existem aqui no local não intimidaram os criminosos, que entraram aqui de cara limpa. Primeiro um entrou, né? Aí se passou como se fosse cliente. Aí depois ele anunciou o assalto, só que ninguém tocou, pensou que era brincadeira, né? Aí depois o outro entra. Aí um entrou, ficou me ameaçando, perguntando onde estava o dinheiro, se tem mais. Enquanto o outro ia passando, pegando os pertences dos clientes. E ele falou que era para ficar tranquilo, que nada ia acontecer, só iam pegar o que era deles. O homem que está com o revólver revista todas as pessoas que estão no local em busca de celulares, joias e para saber se tem alguém armado. Um adolescente é obrigado a desbloquear o aparelho celular. Os funcionários foram obrigados a deitar de cara para o chão. Eles fez a gente deitar no chão e não se levantar, ainda pisar na costa. Dizendo que se a gente tem celular, se alguém tem carro ou moto, que eles queriam a chave. Só que ninguém tinha carro nem moto. Os criminosos colocaram os aparelhos de videogame que ficavam aqui em uma sacola. Um deles chegou a retirar os monitores daqui, mas desistiu de levar o equipamento. Um cliente foi agredido. O bandido chegou lá e pediu tudo que ele tinha. Ele falou que ele não tinha nada, que ele nem ia dar nada. E o bandido pegou e botou a mão na cara dele e perguntou se ele não tinha medo de morrer. Aí ele pegou e falou, não, tenho 20 reais aqui. Ele falou, então me dá teu dinheiro, eu tô pedindo tudo que tu tem. Aí, na hora que ele deu o dinheiro, ele pegou e aí o bandido deu uma tapa nele.
As imagens da fuga deixam claro por que os assaltantes queriam saber se alguém era dono de carro ou moto. Eles precisaram empurrar a moto da fuga e demoraram quase 1 minuto para sair do local com o material roubado. Os criminosos fugiram e até agora não foram identificados. Eles deixaram para trás o prejuízo, o trauma e o medo de que esse tipo de crime volte a ocorrer novamente por aqui. Quando a pessoa está armada, ela se sente no controle. Está no controle ali, para ela que está mandando. E a gente que está sofrendo aquilo é horrível. Muito desesperador. E uma família foi feita refém num sítio que fica na estrada do Puraquequara. Os moradores passaram por momentos de terror, ficando sob a mira dos bandidos que ameaçaram matar todo mundo. Quem conta os detalhes desse caso é a repórter Thea Morel. Esse é mais um caso de assalto que acontece aqui na cidade de Manaus e que faz uma família inteira sair de casa, se mudar para um outro bairro. Nós estamos na estrada do Puraquequara, na zona leste da cidade, onde existe uma propriedade que tinha um restaurante, mas que há cerca de 1 ano foi fechado. A família continuou morando aqui, 7 pessoas. E na quinta-feira, dia 19 de outubro, por volta de 8h30 da noite, estava todo mundo aqui tranquilamente assistindo o jogo de futebol. O cachorro começou a latir aqui no quintal e os 2 homens da casa saíram para ver o que estava acontecendo. Aí meu cunhado, a gente saiu pra gente olhar o que era, pra ver se tinha alguma coisa. Meu cunhado veio e voltou, buscou o celular dele pra ver, que a gente não conseguia ver. Na hora que a gente conseguiu focar com a lanterna, eles vieram já correndo com a arma em cima da gente, já botou a arma na minha cabeça, mandou a gente entrar, xingou a gente, minha família, ameaçou a gente de morte, falou que ia matar a gente toda hora se a gente não colaborasse. E mesmo assim, a gente colaborando, eles ainda continuaram do mesmo jeito. Trancaram a gente no quarto, amarraram nossas mãos, pernas, mandaram a gente ficar de costas, deitar em cima da cama, jogaram o lençol em cima da gente. E falaram que se a gente não colaborasse, ia matar as meninas primeiro e depois ia matar a gente dentro do quarto. E a partir desse momento foi desespero total, porque a gente não sabia o que fazer. Só pedir para Deus ajudar mesmo, porque outra situação nem a gente não acreditaria que poderia acontecer. Foi nessa localidade aqui que os 2 homens ficaram presos, que eles foram mantidos. Quando os assaltantes foram embora, eles saíram pelo forro, para tentar escapar, porque o quarto estava fechado, desceram aqui pelo banheiro e encontraram, felizmente, todas as chaves nas portas. Foi assim que eles conseguiram liberar a família. Esses homens, esses 2 assaltantes, tiveram cerca de meia hora para fazer a limpa aqui na casa, para levar tudo aquilo que eles podiam. Levaram televisores, celulares, os objetos que davam para ser colocados dentro do carro. E foram até um pouco atrapalhados, viu? Porque quando eles chegaram aqui fora, a cachorrinha da família começou a latir. E os familiares relatam que ouviram um tiro. A cachorrinha não morreu, mas essa área aqui da varanda, estava toda coberta de sangue, o que indica que um deles acabou sendo baleado enquanto os 2 estavam na fuga. Aqui a gente tem, inclusive, uma marca da bala que foi disparada durante a fuga. Os 2 assaltantes colocaram tudo aquilo que eles podiam dentro do carro da família, um Gran Siena cinza escuro, uma espécie de grafite, de placa PHI 0238. E depois eles saíram com o carro aqui pela estrada do Puraquequara. Não demorou muito para que a família também pudesse sair daqui, mas até a fuga foi bastante assustada, porque lá fora eles viram que um dos homens andava numa moto e chegaram inclusive a atirar no outro carro que a família usou para sair daqui. A gente saiu com medo, A gente foi naquela do impulso de querer sair daqui de dentro. De vamos embora, ao mesmo tempo que as mulheres queriam, não faz barulho, não faz nada que eles podem cair, Os homens queriam, não, a gente tem que ir embora daqui, vamos embora. E foi quando a gente conseguiu. Vocês decidiram que não vão ficar mais aqui, mas o que vocês esperam? A gente espera que, sinceramente, que o carro que foi levado, seja encontrado e que a área aqui seja mais segura, Porque como é estrada, tem que ter bastante policiamento, Quando a gente sai, iluminação, porque é tudo muito escuro aqui, a estrada cheia de buraco, Até na hora da fuga que a gente foi com medo e os buracos atrapalharam muito, A escuridão
Então tudo isso aí tem que ser visto, né? São coisas básicas, né? Que todo bairro precisa. E nessa hora conta muito para quem está fugindo de um assalto, quem está fugindo de um terror desse. E a família está oferecendo recompensa para quem der informações sobre o paradeiro do veículo. É um Gran Siena cor grafite de placa PHI 0238. Você pode ligar para a polícia pelos números 181 ou 190. E a adolescente de 14 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, foi localizada na manhã de ontem. A jovem era muito próxima a Sara Ferreira dos Santos e encontrada morta na última terça-feira. Ela foi levada à delegacia de homicídios, onde prestou depoimento sobre o caso. Os pais contam que viram a filha pela última vez no sábado, dia 21 deste mês. Por volta das 8 da noite, a adolescente decidiu sair de casa para encontrar algumas amigas. E uma delas era Sara, de 20 anos, encontrada morta na manhã dessa terça-feira. A adolescente não tinha nenhum tipo de parentesco com a jovem Sara, mas, segundo a família, foram criadas juntas. O último momento que elas passaram foi na noite do último sábado, na quadra da escola de samba Sem Compromisso, onde foram curtir uma festa. Depois disso, elas não retornaram para casa. Sara foi encontrada morta no ramal do Acará, no bairro Santa Etelvina. Já a adolescente teve um final diferente. Ela se apresentou num terceiro Jeep. Fisicamente estava bem, porém o emocional estava abalado. A relação entre a Sara e a minha filha, eu não sei te falar, porque a minha filha morava com o pai. Há 3 anos que ela estava morando com o pai, né? E depois que ela foi morar com o pai, que ela foi conviver com a Sara. Mas elas pegaram uma amizade muito grande, entendeu? Aí ficaram como se fossem irmãs. Creio eu que a minha filha deve ter visto ou estava alguma informação, entendeu? Só não posso confirmar, porque até então não falo, ela está muito abalada, ninguém conversou ainda, entendeu? Segundo o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ainda não há informações se a adolescente estava em cárcere privado ou não, e se o desaparecimento tem qualquer envolvimento com a morte de Sara. Ela ainda não entrou em detalhes, queria ver primeiro seus familiares. Ela está muito abalada. É importante relatar que ela esteve com a irmã durante a festa, então ela esteve ali praticamente nos últimos instantes dela, então com certeza deve ter informações preciosas que possam nos indicar todos os passos dados pela sua irmã, né? Até, de repente, até o momento que ocorreu esse fato com ela, ou até mesmo detalhes ocorridos anteriormente, né? Que possam nos auxiliar também. Hoje, os pais podem seguir tranquilos com a filha ao lado e gratos por não ter acontecido o pior. Meu coração está aliviado, né? Por ela ter aparecido, sabe? Foi uma coisa assim fora do comum, né? Que chegou a nos dar esse alívio para toda a família. Eu espero que encontre os bandidos, né? E a gente faça justiça e que Deus possa confortar o coração da mãe da Sara. Para explicar essa relação de amizade, até de certo parentesco, a mãe da Sara é mulher do pai da adolescente. Então, elas viviam juntas ali há pelo menos 3 anos, moravam na mesma casa e por conta da relação dos pais, eles acabaram tendo essa aproximação. E no sábado, dia de desaparecimento, não se sabe se as duas saíram de casa juntas, mas se sabe que se encontraram ali na festa, na zona norte da cidade, na quadra da escola de samba Sem Compromisso. O que aconteceu dali em diante é o que está sendo investigado agora, porque as duas desapareceram, ficaram aí 4 dias desaparecidas. Na terça, o corpo da Sara foi localizado, com sinais, inclusive, de violência sexual, e a adolescente estava desaparecida, então ninguém sabia o que tinha acontecido com ela ou não. E aí, depois dessa repercussão em que o corpo da Sara apareceu, a adolescente se apresentou, e é esse depoimento que deve ser fundamental para tentar descobrir o que de fato aconteceu com a universitária encontrada morta. A gente ainda não sabe onde de fato é que essa adolescente de 14 anos estava, né? Se ela estava escondida ou se estava sendo coagida ou se estava sendo mantida sob cárcere. Ontem, a mãe conversou conosco ao vivo no programa Alô Amazonas e falou que a menina já adiantou algumas coisas, mas que ela não poderia revelar
porque poderia atrapalhar a investigação e que o delegado ainda ia conversar com a menina de 14 anos. O delegado também não quis adiantar muita coisa sobre o depoimento dela e a gente acredita que isso seja para não atrapalhar o trabalho de investigação. O fato é que as informações que essa menina de 14 anos tem sobre a morte da Sara, ou sobre a Sara, ou sobre aquela noite, são fundamentais para elucidar esse crime, né, para desvendar aí esse homicídio. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, que é uma situação até então era, aliás, continua cercada de muito mistérios. E depois de 22 anos, 2 irmãos acusados de matarem o próprio pai aqui em Manaus foram condenados pelo Tribunal do Júri. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Amanda Morim. Olá, Amanda, bom dia. Esse caso aconteceu em 1995 e ainda hoje choca a sociedade porque o crime teria sido motivado pela herança da vítima, é isso, né? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia, Wilson, bom dia a todos. Pois é, né, de acordo com a decisão, os 2 irmãos identificados aí como Paulo César Marques da Silva e Carlos César Marques da Silva tinham a intenção de ficar com os bens do pai, que tinha uma frota de táxi na capital. Na época, eles contrataram 2 homens para realizar o serviço, viu? Tudo isso aconteceu em 1995, já fazem 22 anos. A vítima, ela morava no Parque das Laranjeiras, estava dormindo quando tudo isso aconteceu. Uma forma bem trágica mesmo. Os 2 homens, eles entraram encapuzados na casa, amarraram a vítima, depois eles amordaçaram e em seguida desferiram 12 facadas. O pai dos 2 irmãos morreu na hora. Para tentar despistar a polícia, Paulo César Marques da Silva estava na casa de um amigo. Enquanto isso, Carlos César Marques da Silva teria levado a namorada para a faculdade. Mas a polícia conseguiu comprovar que os 2 tinham envolvimento na morte do pai. Só para você ter uma ideia, em 2015, eles foram condenados a 13 anos, mas a defesa conseguiu anular esse julgamento. E ontem, nesta quarta-feira, os 2 irmãos foram para o banco de réus. Esse julgamento aí, ele durou cerca de 9 horas e eles foram condenados a 13 anos. E agora eles devem responder por esse crime que chocou bastante a sociedade, como você citou, Adriane. Agora faz muito tempo, né, Amanda, que esse crime aconteceu e somente agora houve essa punição. Esse tempo todo, eles estavam em liberdade? Sim, Adriane, eles estavam respondendo em liberdade por esse crime. Eles tentaram alegar que não tinham nenhum envolvimento, mas a justiça conseguiu comprovar que realmente eles tinham envolvimento com isso. Os 2 homens que executaram, que realizaram esse serviço, em depoimento afirmaram que teriam sido contratados pelos 2 irmãos. Agora, Amanda, a gente muda de assunto porque foi encontrado lá no Careiro da Várzea um corpo ontem que chegou a ver o comentário de que ele poderia ser do cantor que morreu, né, nas águas do Rio Negro recentemente, mas essa possibilidade já foi descartada, né? Pois é, Adriane, essa informação estava circulando pelas redes sociais, muitas pessoas afirmando que esse corpo encontrado no município seria do cantor Micael Lacerda, mas essa possibilidade já foi descartada pelo Corpo de Bombeiros e também pelos familiares que foram até o município e tentaram reconhecer esse corpo. Isso tudo foi afirmado através das características que não condizia com o corpo do cantor. Tudo através de uma tatuagem que não batia, viu? Lembrando que as buscas, pelo corpo do cantor continuam de uma forma mais lenta, mas continuam. O cantor Micael Lacerda, ele desapareceu no dia 15 deste mês, depois de pular de uma embarcação no Rio Negro, próximo ali a Manaus Moderna. O cantor era padrinho de casamento de um casal de amigos, eles estavam comemorando, né, o casamento. Eles teriam passado por momentos muito felizes na noite anterior, estavam fazendo um passeio
pelo Rio Negro, teriam visitado aí uma tribo indígena e depois disso pararam em um posto de combustível para abastecer. Foi então aí que o cantor Micael Lacerda pulou da embarcação, enquanto o piloto que estava acabou dando uma ré e desde então ele não voltou mais para a superfície. Enquanto isso, ele continua desaparecido, os familiares lamentam e desejam, é claro, que esse corpo seja encontrado. Ele recebeu bastante homenagens aí pelas redes sociais e as pessoas estão torcendo, né, que esse corpo seja encontrado. Enquanto isso, esse corpo que surgiu nesse município realmente não é do cantor, essa possibilidade já foi descartada, viu, Adriane? Eu volto com você. Tá certo, Amanda. Muito obrigada pelas informações. Em Parintins, o problema são os incêndios nas áreas de vegetação. Nos últimos 2 meses, foram mais de 30 ocorrências registradas. Aqui em Parintins, nos últimos 2 meses, a terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar registrou 32 ocorrências de incêndio florestal na cidade. A última ocorreu no campo João Balão, situado no bairro de Pomares, zona leste da ilha. O incêndio atingiu metade do campo. Ocorrência típica dessa época do ano, onde a temperatura está elevada, a vegetação está seca, a população às vezes não tem o devido cuidado e por um descuido acarreta toda essa situação, né? Sobre essa situação, os bombeiros militares de Parintins fazem um alerta à população. Ano passado nós tivemos 36 ocorrências no ano todo, no ano de 2016. E aqui de 2017 até hoje tivemos essas 32, ocasionando aí um prejuízo muito grande para a população que sofre com a fumaça, sofre com o calor, enfim. Então nós orientamos para que evitem realmente esse tipo de prática, tocar fogo nas vegetações, em lixos, jogar bagana de cigarros perto de uma vegetação seca, que isso facilmente contribui para uma ignição espontânea, causando um grande incêndio florestal, né? Para se ter uma ideia, por causa do alto índice de incêndios na cidade, 510 brigadistas foram formados desde 2015 em cursos ofertados pela terceira Companhia Independente de Bombeiros Militares de Parintins de combate a incêndio florestal. E a gente continua no interior do estado, só que dessa vez em Iranduba. Por lá, um vereador se acorrentou em uma das colunas do Hospital Hilda Freire. O protesto foi uma forma de demonstrar a insatisfação com as condições das ambulâncias que servem aquela unidade de saúde, que, de acordo com ele, estão paradas há 1 ano. É assim que o vereador Jorge Reis protesta contra as condições das ambulâncias do único hospital de Iranduba. Um município dessa magnitude, desse tamanho, ao lado da capital amazonense, transportar seus pacientes em Kombi. Isso eu não aceito, vou reivindicar. Atualmente, o Hospital Hilda Freire possui 5 ambulâncias para atender pessoas aqui da cidade, mas os veículos estão sem manutenção há 1 ano e não funcionam. Por isso, a população improvisa do jeito que pode. Uma van da colônia dos pescadores precisou ser cedida para atender pessoas de comunidades próximas. Há pouco tempo, o hospital recebeu todo o equipamento de um centro cirúrgico. Você já pensou, a pessoa está no centro cirúrgico, de repente passa mal e precisa ser removido para Manaus para receber um atendimento de mais qualidade e a procura de uma ambulância, de repente, não ter. A pessoa corre o risco de perder a própria vida no local. Em nota, a SUSAM informa que já foi feito um levantamento e identificado o mesmo problema em outros municípios do estado, mas que já está trabalhando para buscar uma solução no menor espaço de tempo possível na manutenção dos veículos ou em uma nova aquisição. E a frota de ônibus do Sistema de Transporte Público de Manaus está toda irregular com o Departamento Estadual de Trânsito. Ontem, durante uma entrevista aqui no Manhã no Ar, o diretor-presidente do Detran disse que vai recolher os veículos se as dívidas não forem pagas. Já o Sindicato dos Empresários, o Sinetran, alega que foi enganado pelo governo e que não tem como pagar essa dívida.
O Sindicato das Empresas de Transporte confirma que 1.500 ônibus, ou seja, toda a frota de Manaus, está com IPVA de 2016 em aberto. O diretor jurídico do Sinetran afirma que até 2015 as empresas foram isentas de pagar o imposto. O governo do estado teria prometido o mesmo para 2016, mas depois voltou atrás. E agora, os empresários não teriam como pagar a dívida de 6 milhões de reais. Deveria ter ocorrido uma lei isentando o IPVA para reduzir a passagem. Não houve essa lei e agora está essa situação que não é de responsabilidade das empresas e que certamente pode trazer transtorno para os usuários. Ontem, o novo diretor-presidente do Detran prometeu apreender todos os ônibus que forem pegos em situação irregular. Eu não acho justo eu prender uma pessoa que tem uma moto já antiga, que não foi licenciada, que talvez ele até, o poder aquisitivo dele não tenha condição de resolver aquilo de imediato. Eu vou levar para o parqueamento, enquanto um ônibus de empresas, né, que são empresários, que têm condições de fazer esse pagamento. A lei é para todos. Nós não temos que beneficiar ninguém. Para a população, uma coisa é certa. Quem deve impostos precisa pagar. No nosso país ele já existe muita corrupção, né? Na minha opinião, tem de valer a lei. E sim, né? Tá tudo irregular, os ônibus? Estão todos irregulares, que está certo. Agora, Adriane Diniz, a impressão que a gente tem é que todas as mazelas, todas as dificuldades do transporte coletivo serão creditadas pela não aprovação do governo do estado daquela lei de isenção fiscal. O prefeito disse o seguinte: olha, eu vou ter que aumentar a tarifa do ônibus porque o governo do estado não vai me ajudar a pagar a tarifa. Ok. O Sinetran está dizendo agora, olha, a gente não vai pagar o IPVA, não vai pagar os outros impostos para licenciamento dos veículos, porque o governo não aprovou aquela lei de isenção fiscal. Eu estou esperando aí qual vai ser a outra desculpa, né, para acreditar nessa não aprovação dessa isenção fiscal. E o Sinetran, que parece, tenta jogar essa culpa para o Departamento de Trânsito, para o Estado, e se isentar dessa responsabilidade. A partir do momento que você adquire um veículo, você é responsável por ele e tem que pagar todos os licenciamentos. Ah, falaram que iam criar uma lei, mas não criaram. Então a dívida está rolando, tem que ser paga. Aí depois, quando ela chega a 6 milhões de reais, fala, eu estou esperando a lei. A lei não vai ser retroativa. E mesmo que seja criada essa isenção ainda, que não há nada definido em relação a isso. Então, durante esse tempo todo, isso está rolando. Agora eles dizem que não tem como pagar. E se o Departamento de Trânsito retirar esses ônibus de circulação e deixar a população que já está prejudicada com a qualidade de transporte sem esse ônibus, aí o Sinetran acaba se vitimizando diante dessa condição e circulando com ônibus irregulares, circulando com ônibus muitas vezes sem condições estruturais para atender a população e esquecendo de pagar uma conta que foi feita por eles mesmos. Porque eles dizem que não foi aprovada essa questão, mas no começo do ano, quando a passagem passou para 3,30 e logo em seguida para 3,80, a promessa era de 300 novos ônibus até dezembro. E até agora foram entregues 40 ônibus, de acordo com o próprio Sinetran. Cadê os ônibus que o Sinetran prometeu? Será que estava condicionado também a essa isenção de IPVA? Agora, tem uma outra coisa, Adriane Diniz. Por que o governo só começou a cobrar recentemente esses impostos do Sinetran? Se está há muito tempo o ônibus circulando sem licenciamento, hein? Vamos trazer informações do trânsito, vamos saber onde é que está o nosso drone, que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Aqui é a saída da Avenida Max Teixeira, na zona norte da capital. Saída da Max Teixeira e você, na Cidade Nova, e você vai entrando aqui na Torquato Tapajós. Nesse trecho, nesse horário, o trânsito está até relativamente bom. Agora a gente vai seguindo para Torquato para verificar, aí já piora. A melhoria é só nesse cantinho aqui na saída da Cidade Nova, mas agora quando a gente vai se estendendo aí na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito já está bastante intenso, é preciso bastante paciência. Ali é a saída do Conjunto Ileia, né? E aí o trânsito também junta com esse fluxo dessa área da cidade. No sentido oposto, não há dificuldade para o condutor que segue para a Zona Norte. Quem segue no sentido centro da cidade, Jama Batista, Constantino Nery, Mário Piranga Monteiro, vai enfrentar lentidão na Torquato Tapajós. Então, é bom se adiantar para chegar no seu compromisso a tempo.
E depois do intervalo tem nossa interação com a Rádio FM O Dia 93.1 e a gente vai falar sobre a votação de ontem na Câmara Federal que livrou, mais uma vez, o presidente Michel Temer. A gente conversa ainda com especialistas sobre os direitos dos pacientes em hospitais. É um instante só, não saia daí.